Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, na homilia, a grande homilia do Padre Paulo Ricardo, sobre a solenidade de São Pedro e São Paulo, Padre Paulo Ricardo, nesse trecho que eu vou soltar aqui, deixa muito claro que toda tentativa de uma igreja sem comunhão com o Sumo Pontífice é cisma, é uma igreja falsa, é uma igreja que não está ligada verdadeiramente à comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta de São Tiago, ou melhor, na carta de Santo Inácio, no Santo Inácio aos Magnésios, no número 171, capítulo 7, carta de Santo Inácio aos Magnésios, capítulo 7, número 1, vai dizer o seguinte: assim como o Senhor nada fez, nem por si mesmo, nem por meio de seus apóstolos, nem sem o Pai, com o qual ele é um, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. Veja, nada pode ser feito sem o bispo e sem os presbíteros. Porém, Santo Inácio ainda reafirma na carta aos Herminiotas, no capítulo 8, ponto 1 e 2, ele diz: segui todos os bispos, como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbítero, como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a comunidade dos fiéis, a igreja. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Sem o bispo, não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo o que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Então, Santo Inácio de Antioquia está falando nada mais, nada menos que o que está no Código de Direito Canônico, no cânone 754, onde vai dizer o seguinte: todos os fiéis têm a obrigação de observar as constituições e decretos que a legítima autoridade da Igreja dá com o intuito de propor a doutrina e proscrever ou proibir as opiniões errôneas e de modo todo especial quando dados pelo Romano Pontífice ou pelo Colégio dos Bispos. Então, quando o Colégio dos Bispos está em comunhão com o Sumo Pontífice, eles podem orientar os fiéis a respeito da doutrina e também pode proibir algumas coisas a respeito da doutrina. E principalmente quando o Sumo Pontífice faz isso. Por exemplo, o Papa São João Paulo II, ele orientou que rezássemos os mistérios luminosos do Rosário, que foi colocado no Rosário. E muita gente rejeita isso, porque dizem que o Papa João Paulo II inventou, mas não, está no cânone. Mas tem muitos que não aceitam o Código de Direito Canônico promulgado aí pelo Papa João Paulo II. Só que tudo isso só leva a uma coisa: a heresia, ao cisma e quem sabe até a apostasia. Mas o que é isso? O cânone 751 do Código de Direito Canônico vai dizer: chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica. Então, quando se rejeita algo da fé depois de ter recebido o batismo, a pessoa se torna um herege. Ou
quando tem uma dúvida pertinaz a respeito dela. Aí, o que é também a apostasia? O repúdio total da fé cristã. E o que é o cisma? Cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja, a ele sujeito. Então você lê aí os cânones 747, que vai falar sobre o munus de ensinar da igreja, até o 755, e você vai ver que todo aquele que deseja fazer sozinho alguma coisa fora da comunhão com o seu bispo, e se o seu bispo, o seu presbítero, o seu diácono se separa também da comunhão com o sumo pontífice, você não pode fazer nada. Santo Inácio diz que nós devemos fazer tudo em comunhão com o bispo, com o presbítero e com o diácono. Se esse presbítero, esse diácono e esse bispo ao qual nós devemos obediência, porque estamos na diocese dele, rejeita a obediência ou a comunhão do sumo pontífice, também nós devemos rejeitar esse bispo, esse padre, esse diácono. E aí o padre Paulo deixa isso muito claro na homilia. Eu agora deixo o padre Paulo falar, porque ele fala com mais propriedade do que eu, né? Afinal de contas, ele é um presbítero e eu sou apenas um leigo. Vamos deixar ele falar. Pedro, não há bispo católico que exerça o seu episcopado sem a comunhão com o sucessor de Pedro. E essa comunhão, meus queridos, não é um afeto. Eu reconheço que o Papa é Papa e faço o que eu quiser. Não. Todos nós, cada um dos fiéis, todos nós estamos vinculados canônica e realmente ao Papa sucessor de Pedro. Isso quer dizer que ele tem poder de jurisdição sobre cada um de nós. Um bispo não tem poder se não estiver em comunhão com o Papa. Então, o bispo não tem poder se não estiver em comunhão com o Papa. Isso é Código de Direito Canônico, isso é Catecismo da Igreja Católica. Então, é isso aí. Esse é o endereço da Igreja Católica. Amém. Louvado seja Deus. Um bispo não pode se dispensar da obediência. Eu digo isso, gente, porque isso aconteceu e acontece historicamente. Infelizmente, existem bispos, infelizmente numerosos. E talvez vocês aqui, fiéis da Paróquia do Rei, não conhecem, nunca ouviram falar, etc. Mas existem bispos que saem por aí, sem comunhão com o Papa, sem procurar reconhecimento do Papa, saem por aí ordenando, crismando, fazendo e acontecendo. Bispos extravagantes, vagando por aí, sem ter a comunhão com o Papa. E esses bispos ordenam padres que exatamente porque não tem esse princípio hierárquico, depois também, bom, se o senhor que me ordenou não obedece o Papa, quem é o senhor para exigir que eu obedeça o senhor? E aí os padres vão saindo e cada um faz o seu caminho. Cada um, me desculpe falar assim, se elege Papa de sua própria igreja. Padre, olha a crise da igreja. Padre, olha a situação da igreja. Nós não podemos. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, com toda clareza. É melhor ficar na barca de Pedro, mesmo que por situações históricas eu tenha que apanhar, do que eu me aventurar a nado em alto mar. Mesmo que o capitão do navio me coloque na masmorra e na prisão do navio. Isso que Padre Paulo está dizendo pode parecer terrível, mas muitos santos passaram por isso. Por exemplo, São João da Cruz passou por isso dentro da ordem religiosa dele. São João da Cruz passou por isso. E outros passaram por isso, e até papas passaram por isso. Foram exilados, sofreram, mas não abandonaram a igreja. Inclusive um papa, em Avignon, foi orientado, né, agora fugiu o nome, eu não lembro o nome da santa, mas ela disse: volte para Roma. E ele teve que voltar para Roma, porque é melhor sofrer na igreja do que fora dela.
né? Mas estar na barca de Pedro é a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu dizer mais claro ainda, se você ainda não entendeu. Um verdadeiro católico ama mais a igreja do que a própria vida. Entenda isto. Amar a igreja mais do que a própria vida. Isso é crer na igreja. Mesmo que, humanamente falando, isso possa nos causar sofrimentos. Portanto, digo com toda clareza. Existem padres e bispos que erram profundamente por quererem trilhar um caminho fora da obediência e da clara e explícita comunhão hierárquica com o Papa. Ah, não, mas nós dizemos o nome do Papa no cânon. Isso é um formalismo que de nada serve. Isso é um formalismo que de nada serve. Nós podemos ver aí nitidamente o Centro Dom Bosco e quem sabe até algumas fraternidades que dizem: nós dizemos o nome do Papa, nós rezamos pelo Papa. Isso é formalismo, isso de nada serve. Que adianta rezar pelo Pai e ser desobediente a Ele? Jesus uma vez contou uma parábola dizendo assim ao filho mais velho: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho mais velho disse: Eu vou, pai. E depois mudou de ideia e não foi. E depois Jesus diz que o pai de família disse ao filho mais novo: Filho, vai trabalhar na minha vinha? E ele disse: Eu não vou. E depois ele mudou de ideia e foi. E Jesus perguntou: Quem fez a minha vontade? O que disse que ia e depois não foi? Ou o filho mais novo que parecia rebelde e disse: Eu não vou, mas depois foi? O que disse que não ia e depois foi. Então não adianta essa história de dizer que vai obedecer e não obedecer. É melhor dizer eu não obedeço claramente e depois, arrependido, voltar atrás e obedecer. Se o Papa é Papa e não manda em você, ele não é Papa para você. Esses padres e bispos erram. E os fiéis que seguem essas pessoas estão profundamente enganados. Meu filho, minha filha, fique na sua paróquia e apanhe, mas ela é sua. Fique na igreja, nem que você tenha que apanhar e sofrer injustiças, mas não se aventurem em alto mar. Essa coisa de montar milícias e fazer revoluções num governo civil pode ser para alguns uma solução. Eu acho extremamente complicado, mas para alguns pode ser uma solução. Mas acontece que um governo civil pode ser julgado por um outro poder, humano e civil. A igreja não. O Papa não. A prima sedes, a sé de Pedro, não pode ser julgada por ninguém. Quem julga um Papa é um outro Papa, e você não é Papa. Amém. Louvado seja Deus. Nenhum fiel tem poder de julgar o Papa, principalmente dizer que ele é herege. Se você acha que historicamente algum Papa errou, espere um Papa então que diga isso. Você não é Papa. Fica na tua. Porque senão nós vamos subverter o princípio da Igreja Católica e transformá-la num protestantismo prático, onde cada fiel é Papa de si mesmo. Permaneçamos na una sancta. Meus queridos, a Igreja é o nosso lugar. A salvação de nossas almas depende de nossa comunhão com o Santo Padre Papa, com os legítimos bispos locais, dentro dessa comunhão hierárquica. Amém, né, meus irmãos? Então é isso. O Padre Paulo Ricardo está dizendo que quem não quer obedecer o Papa está constituindo a sua própria igreja e se faz Papa na sua pessoa, né? Auto-intitula-se Papa. É isso que fazem os protestantes. Os protestantes não concordam com o pastor, criticam o pastor, sai da igreja e vai fazer outra igreja. E assim nós estamos vendo aí a casa ruindo, né? Que Jesus disse que se Satanás está dividido, seu reino se destruirá. E se uma casa, uma família está subdividida, ela também ruirá, se destruirá. A nossa casa foi edificada sobre a rocha. Nossa casa foi edificada sobre a rocha e Jesus disse quem era a rocha onde ele iria edificar a sua igreja. O sumo pontífice, o Papa Pedro, o primeiro a governar a barca, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.